Meus irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Amém. Louvamos a Deus por esta oportunidade. E eu quero aproveitar que os irmãos e as irmãs estão de pé. Vamos abrir, Deus abençoe. Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 5. O versículo é o versículo 10. Eu louvo a Deus por sua bondade. Deus é maravilhoso. Ontem à noite eu estava estudando a palavra de Deus sobre a ascensão de Davi ao trono. E Deus me prendeu nesse assunto. Hoje de manhãzinha, antes mesmo de tomar o café e sair para trabalhar, eu tirei um tempinho para estudar o mesmo assunto, e Deus foi falando ao coração. Eu até compartilhei alguma coisa no grupo de obreiros. A gente tem aquele prazer, né, de compartilhar. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E quando foi pouco antes do horário do almoço, no período da manhã ainda, o pastor comentou que era para estarmos aqui cooperando, trazendo a palavra de Deus nesta noite. E eu louvo a Deus, e eu, em nome de Jesus, irei compartilhar alguma coisa com os irmãos. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 5, versículo de número 10, está escrito assim: E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Amém? Podei-vos assentar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quando o pastor comentou que era para trazermos a palavra de Deus no culto à noite, não me veio outra palavra senão esta que já estava fervendo no meu coração. Eu confesso aos irmãos que estava estudando a palavra com um olhar um pouco voltado para o assunto de evangelismo, missões, porque o contexto desta passagem que nós lemos aqui fala de quando o rei Davi, no início ainda do seu reinado, conquistou, preste atenção meus irmãos, conquistou a cidade de Jerusalém. E Deus, colocando no meu coração, eu creio que em um segundo momento, em algum lugar eu vou compartilhar isso, porque Davi, ele faz uma proposta para os seus soldados, dizendo: quem subir contra Jerusalém e conquistar a cidade, eu vou nomear como general do exército. Ou seja, teria uma recompensa, teria um galardão. E eu estudando ontem, hoje de manhã, e fazendo uma comparação com Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que também lançou para nós, os seus servos, um desafio, que é pregar o evangelho, primeiramente em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, conquistar territórios levando a palavra de Deus, conquistar vidas levando a palavra de Deus. Mas veja, irmãos, a bondade de Deus, que quando o pastor comentou para estarmos trazendo a palavra, logo Deus, ali mesmo de manhã, deu um direcionamento, e me veio à memória, ainda ali no trabalho, este texto do versículo 10 que nós lemos, do capítulo 5 de 2 Samuel, quando a Bíblia faz uma declaração interessante. A Bíblia diz que Davi ia aumentando e crescendo. Olha que coisa interessante, aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele.
Queridos irmãos, todos nós, estudiosos da palavra, conhecemos o contexto da história de Davi. Antes de Davi havia outro rei em Israel, o seu nome era Saul. E Saul começou bem, mas Saul se desviou dos caminhos do Senhor. Saul se desviou daquilo que era o centro da vontade de Deus para a sua vida. E Saul vai terminar a sua vida se desviando do Senhor e se achegando à idolatria, à feitiçaria, ao ponto que ele vai até mesmo consultar feiticeiras. Deixou de consultar o Senhor Deus e começou a consultar feiticeiras. E Deus permite uma guerra dos filisteus contra Israel. E neste ambiente de guerra, Saul perde a batalha e vem a tirar a sua própria vida. Só que eu estava estudando ontem, comparando um texto com o outro. A Bíblia vai dizer, no primeiro livro de Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 13 e também o versículo 14, a Bíblia vai dizer o seguinte: assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. Preste atenção nisso, não havia guardado. E também porque buscou a adivinhadora, a feiticeira, para a consultar. Agora veja o versículo 14, vai dizer assim: e não buscou ao Senhor, que, olha, eu li isso, irmãos, eu confesso, pastor, que eu nunca tinha me atentado a isto. E não buscou ao Senhor, que por isso o matou. Eu nunca tinha prestado atenção, olha que eu já li em algumas vezes. O Senhor o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Essa palavra me chamou a atenção. O homem deixou de buscar a Deus, o Deus que o havia abençoado, começou a buscar feiticeiras, e a Bíblia diz que o Senhor o matou. Eu sempre tinha me atentado ao fato que Saul se matou, lançou-se sobre a sua própria espada. Mas aqui o autor, ele vai dizer que o próprio Deus o matou, ou seja, Deus permitiu que aquilo acontecesse com Saul. Deus permitiu que Saul ficasse tremendamente perturbado, aflito, angustiado, ao ponto de tirar a sua própria vida. Tudo por quê? Porque Saul abandonou o Senhor e começou a buscar conselhos de feitiçarias, de feiticeiras. Aí a Bíblia diz que Deus transfere o reino para Davi, filho de Jessé. E Davi, ele vai reinar em Israel por 30 anos. 30 anos Davi vai reinar sobre todo o território de Israel. E quando Davi começa a reinar sobre o território de Israel, a cidade de Jerusalém não pertencia ao povo de Israel. A cidade de Jerusalém era como se fosse um pequeno estado independente. A cidade de Jerusalém pertencia a um povo cananeu chamado Jebuseu. E era uma cidade fortificada, com montanhas, com muralhas que protegiam aquela cidade. De maneira que quando Davi propôs conquistar aquela cidade, e fazer daquela cidade a capital do reino, e fazer daquela cidade o local a qual o Senhor Deus já havia profetizado lá atrás, que haveria de escolher uma cidade para ser uma cidade especial, diferente, diferenciada entre as demais cidades de Israel. Isso está escrito em Deuteronômio, capítulo de número 12, versículo 5. Davi então faz uma proposta aos seus soldados.
olhando para a dificuldade de se conquistar a cidade, Davi faz uma proposta para os soldados: quem conquistar a cidade, quem comandar a conquista da cidade será o meu general. E Joabe vai conquistar a cidade e vai se tornar general de Davi. Vai receber a recompensa de ser chamado general de Davi. Para os irmãos terem uma ideia, lá nos dias de Josué, Josué tentou conquistar aquela cidade e não conseguiu. Está registrado em Josué capítulo 15, versículo 63, que ele tentou conquistar a cidade e não conseguiu, olha lá. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Era uma cidade realmente, uma fortaleza impossível de ser conquistada. Mas o Senhor Deus deu aquela cidade nas mãos de Davi. Eu estava estudando isso ontem, irmãos, hoje pela manhã, e analisando que Deus tem um propósito específico para cada pessoa. Não é porque Josué não era um homem valente, não é porque Josué não era um homem capaz, não. Josué era um grande comandante, um grande general de guerra, mas não era para Josué conquistar, não era o tempo de Josué conquistar, era para Davi conquistar aquela cidade. E Deus me fez lembrar, queridos irmãos, da sua santa palavra, que diz que para todas as coisas existe um tempo. Deus me fez lembrar dos conceitos bíblicos, que diz que Deus tem um propósito para cada um. Ora, se Deus tem um propósito para cada um, e se para todas as coisas tem um tempo, então nós podemos descansar no Senhor e saber que aquilo que é para nós conquistarmos, em nome de Jesus, nós iremos conquistar, só que iremos conquistar no tempo de Deus. No tempo de Deus as coisas acontecem, e quando é para acontecer com você, é com você, irmão, não é comigo. Quando é para acontecer com o pastor, é com o pastor, é com o presbítero Rufino, é com o irmão Jefferson. Deus tem um propósito para cada um, e no tempo certo as coisas vão acontecer. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Davi conquista aquilo que era inconquistável. E aí nós chegamos no texto que nós lemos no início desta meditação, segundo Samuel capítulo 5, versículo 10. Imagine os irmãos a alegria do povo de Israel, desde os dias de Josué lá atrás. Eles queriam conquistar aquela cidade e não conseguiam. E agora o pequenino Davi, agora o pastorzinho de ovelhas chamado Davi, agora aquele que por vezes era desprezado até da própria família, o Davizinho, o ruivo, o desprezado, conquista aquilo que muitos tentaram conquistar. E por que que ele conquista? O texto vai dizer, segundo Samuel capítulo 5, versículo 10, vai dizer que o Deus dos exércitos era com ele. E vai dizer que ele cresce. Aqui, entendam aqui que ele cresce em poder, em autoridade, em fama, porque a fama correu, né? A cidade dos jebuseus caiu nas mãos de Davi, a fama correu. E vai dizer que ele cresce, que ele aumenta. Olha o que Deus faz, irmãos, com o homem. Olha o que Deus faz com os seus servos quando Ele quer fazer. A vontade dEle é soberana. Até pouco tempo Davi era um pastorzinho de ovelha esquecido. E
E agora o seu nome está sendo comentado pelas ruas e vielas de Israel, como aquele que conseguiu conquistar o que muitos tentaram e não conseguiram. Mas eu quero, nos minutos que nós temos, nos prender ao fato da Bíblia dizer que o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. E nós nos propomos a comentar com os irmãos sobre o benefício de ter Deus como nosso aliado. Aleluia! Davi tinha um bom exército, Davi tinha um bom general, pastor Ezequiel, mas o melhor de tudo, o que garantia, o que assinava embaixo, o que era o fiel garantidor, não era o exército, não era Joabe, o fiel garantidor era Deus, aliado de Davi, estava com Davi, abençoava a Davi. E queridos irmãos, este Deus que abençoou a Davi, este Deus que abençoou tantos homens e mulheres no curso da história, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite e nos diz que deseja nos abençoar com a sua santa presença. Tem um hino, eu confesso aos irmãos que eu gosto mais dos hinos antigos, tá? Eu sou meio quadrado, eu gosto mais. Olha, a maioria desses cantores mais novo que saiu na atualidade, a maioria eu não conheço, não sei o nome. Os hinos que às vezes eu vejo os grupos cantando, se você me perguntar, a maioria eu não sei nem o que é, nem de onde saiu, nem quem é o escritor, quem é o cantor, não sei. Agora se você perguntar dos antigos aí, eu conheço quase todos. Mas tem um hino moderno aí, que saiu há pouco tempo, uma canção, né? Que diz que quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo, irmão. Imagine os irmãos o privilégio de Davi. A Bíblia diz que o Senhor dos exércitos era com ele. Aleluia, aleluia. Você não está entendendo? O Senhor dos exércitos é contigo. O Senhor dos exércitos é com a igreja. O Senhor dos exércitos é com os obreiros. O Senhor dos exércitos é com a Assembleia de Deus no Jardim Silvino. Por isso a igreja está vencendo. Aleluia. Oh, glória a Jesus Cristo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Vamos analisar alguns textos que aumentam a nossa fé. Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, versículo de número 10. Olha o que diz a palavra. Deus dizendo, é Deus dizendo aqui: não temas. Por quê? Porque, irmãos, eu sou contigo. Darabacando Xanda Condelai. Não temas, porque eu sou contigo. E aqui Deus está dizendo não temas, mas Ele não está colocando o que nós iremos temer. Porque alguém pode dizer, não temas, contra aquele camaradinha pequeno ali, eu vou ser contigo. Mas de repente aparece um grandão, ou 5 ou 10, ele fala, rapaz, eu não sou contigo mais não, se vira. Agora Deus está dizendo, não temas a nada. Não temas a ninguém, não temas a nada, porque eu sou contigo, aleluia. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça, aleluia. Quem tem uma promessa dessa, irmão, vai temer o quê? Quem tem um Deus que faz uma promessa dessa, vai temer o quê?
seja doença, pobreza, dificuldade, seja demônios, seja os homens, seja o que for, o Senhor Deus Todo-Poderoso nos fortalece, nos sustenta, nos ajuda, e em nome de Jesus Cristo nós iremos continuar vencendo para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Vamos para o livro de Êxodo, alguns versículos para aumentar, para fortalecer a nossa fé. Estamos numa noite de libertação, de vitória. Livro de Êxodo, capítulo 33, o versículo de número 14. Moisés estava preocupado. E quantas vezes, irmãos, nós ficamos preocupados? É uma conta para pagar, é um problema de saúde, é um filho, é um neto, é alguém que se levanta nos perseguindo, e ficamos preocupados. É a nossa própria insignificância e fraqueza. Quantas vezes olhamos para nós e dizemos: meu Deus, o que vai ser de mim? Eu sou um pobre miserável, fraco, imperfeito. Moisés estava preocupado. E aí Deus diz para Moisés: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Tokamachandeha, lamandekando shakandarabaçukandeha. Aleluia! Pode o mundo estar de perna para o alto, pode estar acabando tudo, pode estar com os problemas de saúde do jeito que for, pode estar a casa virada do jeito que for. Deus está dizendo: a minha presença é contigo e você vai descansar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ter Deus como aliado é uma bênção, é uma maravilha. Deuteronômio capítulo de número 31, versículo de número 8, Moisés está transferindo o cargo para Josué. E o Moisés, que passou pela experiência de descansar em Deus, agora ele está encorajando Josué. Deus está usando ele para trazer ânimo para Josué. Josué vai assumir a liderança de Israel. Josué tem muitos desafios pela frente. E aí Deus usa Moisés e fala com Josué, e esta palavra é eterna, está registrada para o nosso proveito. É Deus falando conosco nesta noite. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Torabagassuriambacaia. Você já pensou, irmão? Vem um exército, vem alguém, vem um demônio, vem um problema, vem o que for. Deus diz: eu vou na frente, fica tranquilo, eu vou na frente, fica tranquilo, eu vou na frente, eu vou na frente, aleluia, eu vou na frente. Eu lembro quando eu era menino, deixa eu contar um rápido testemunho, segura o versículo aí, irmão Pedro, irmão Odair. Eu era menino, e eu tinha um amigo da roça, lá do sítio, uma família muito chegada da minha avó, Dona Brasilina, e ela teve um filho, um dos vários filhos, Juvenal. E eu era bem magrelinho, fraquinho, sabe, irmão Jefferson? E esses meninos, tudo eles era um touro de forte, era forte desde pequeno. A família inteira lidava com um gado, boi de corte. E nós começamos a estudar, e a Dona Brasilina, muito amiga da minha avó: não, deixa, os meninos vão junto para a escola, não sei o que, aquela coisa. E eu tinha amizade com o Juvenal. Eu era fraquinho, sabe, magrelinho, qualquer um podia dar um peteleco, né? E eu sou bobo nem nada, falei: eu vou colar no Juvenal, né? Ele é forte. E fiz amizade, tinha amizade com o menino, com a família toda. E o Juvenal era um molecão parrudo, sabe, forte. Quem ia mexer comigo? O Juvenal estava sempre junto, parrudão, forte, sabe? Agora, querido irmão, muito mais forte que o meu amigo Juvenal é o teu Deus, que está dizendo para você: eu vou na frente. Eu vou na frente. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te abandonará, nem te desprezará.
não temas, nem te espantes. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Voltemos para o segundo livro de Samuel, já vou estar partindo para a conclusão. Capítulo 5, versículo 10. Davi ia aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Aí alguém pode se perguntar: mas então o que eu preciso para que Deus venha a ser comigo? Existem critérios, irmãos. Como andarão dois juntos, se não estiver de acordo, não é? Existem critérios. Nós poderíamos falar de vários e vários critérios, mas vamos falar apenas de alguns. Primeiro livro de Reis de Israel, capítulo de número 3, versículo número 14. Primeiro livro de Reis de Israel, capítulo 3, versículo 14. O Senhor Deus aparece para Salomão e promete para Salomão que, se Salomão seguisse alguns critérios, Deus ia ser com ele. Está escrito assim: se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Volta o versículo 13, por favor, irmão Dair. Só o comecinho do versículo 13, irmãos. Olha que Deus maravilhoso. E também, até o que não pediste, te dei. Aleluia. 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 Alguns critérios para nós termos o Senhor Deus conosco. Um dos critérios é que nós venhamos a andar nos caminhos do Senhor. Preste atenção nisso, irmãos. Andar nos caminhos do Senhor. Mas Deus, qual é o teu caminho? Como eu sei que eu estou no teu caminho? O salmista Davi, no Salmo de número 25, versículo de número 4, ele diz assim, ele faz uma oração muito sincera, e ele diz: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Todos nós, irmãos, devemos orar esta oração: Senhor, revela a tua vontade para mim, me mostra o teu caminho, o caminho que o Senhor quer que eu venha percorrer, o propósito do Senhor para a minha vida. Deus, irmãos, tem um propósito para cada um, e diferentemente daquilo que o mundo tenta emplacar, ensinar, o que o mundo diz, o que o povo do mundo diz: eu vou e Deus vai comigo. Não é assim. Não é assim. Não é eu vou e Deus vai comigo, não. Eu é que preciso ir com Deus. Eu é que preciso ser guiado por Deus. Eu é que preciso seguir os caminhos traçados por Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 23, está escrito o seguinte: e dizia a todos, Jesus dizendo a todos, sem exceção, a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É nós que precisamos caminhar nas pisadas do Mestre, seguir o Mestre a cada dia. Temos aqui um jovem que o pastor comentou, tomou uma decisão por Jesus. Louvado seja Deus pela vida deste jovem.
E o nosso conselho, segundo a Bíblia, é: siga o caminho que Jesus está traçando para a sua vida. Os irmãos e as irmãs, sigam os caminhos que Jesus traçou para vocês, para nós, para a sua igreja. Quer ter Jesus consigo? Quer ter Jesus como um aliado, como um amigo, como um companheiro? Siga aquilo que Ele propôs para você. Os irmãos vão de se lembrar o que está escrito em Gênesis capítulo 5, versículo 22 e também o versículo 24. Olha o que está escrito. Olha aí, eu vou ler, se eu estiver errado os irmãos me corrigem. E Deus andou com Enoque. É isso que está escrito, irmãos? Não. Porque se Deus andasse comigo, ora, se eu for para o boteco tomar uma, Ele vai comigo, que negócio é esse? Se Deus prometesse Ele andar comigo, a sua promessa é fiel, Ele não pode mentir, nem voltar atrás. Se Ele prometesse andar conosco, se eu fosse para um mundão, Ele ia comigo. Se eu fosse para o boteco, Ele ia comigo. Se eu fosse para a jogatina e para as drogas, Ele ia comigo. Mas não é isso. Satanás tem enganado muitas pessoas. O cara está no bar, está na prostituição, está na jogatina, está nas drogas, está na roubalheira e diz: Deus está comigo. Deus está contigo. Não, 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 não. Você está sozinho, correndo risco, perigo de cair nas mãos do salteador, de Satanás. A Bíblia diz: e andou Enoque com Deus. Projeta, por favor, irmão, o versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aleluia. Aqueles que nesta vida andarem com Deus, têm a segurança que na eternidade Deus vai tomá-los para si, para todo sempre. Aleluia. Ter Deus como aliado. Estou encerrando, é sério mesmo, estou encerrando. Aleluia. Embora, meus irmãos, neste mundo nós tenhamos muitas aflições. João capítulo 16, versículo 33, temos muitas aflições. Mas Jesus diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Romanos capítulo 8, versículo 37. Este mesmo Deus vai nos dar uma garantia, que mesmo em um mundo de aflições, se nós estivermos com Ele, tivermos Ele como nosso aliado, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. 1 João capítulo de número 5, versículo 4. Primeira carta de João 5, 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus, faz o que, irmãos? Vence o mundo. Você vai vencer. Você vai vencer, porque você tem Deus como seu aliado. Deus está contigo, Ele é a garantia da sua vitória. Você vai vencer. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. A nossa fé em Jesus Cristo nos faz vencer o mundo. Queridos irmãos, ter Deus como aliado, servir a Deus é uma garantia de que, passando por lutas e provações, nós iremos vencer. Para encerrar, eu convido os irmãos a se lembrar, não precisa nem projetar, irmão, a se lembrar de José no Egito, traído pelos irmãos, vendido como escravo ao Egito. Chegou na casa do seu senhor Potifar, a mulher de Potifar deu de cima dele, armou cilada para ele. Ele não caiu na cilada, ela inventou uma mentira, jogou ele na cadeia, na prisão. Mas a Bíblia diz, tanto em Gênesis 39, versículo 1, como também em Gênesis 39, versículo 21, que o Senhor Deus era com José. Aleluia. O Senhor Deus
era com José. Gênesis 39, versículo 21. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e lhe deu graça aos olhos do carcereiro Mor. Irmão e irmã, quem tem Deus como seu aliado, pode ir para a prisão, para a cova, pode ir para a cova dos leões, pode ser jogado no cárcere, pode ser perseguido. Quem tem Deus como seu aliado, o Senhor Deus sempre dá um jeito de honrar os seus servos e servas. Aleluia, aleluia. O salmista, no Salmo de número 46, versículo 7, também o versículo 11, ele repete uma frase muito importante, para ficar cravada em nossas mentes: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tenha Deus como seu aliado, tenha Deus contigo. Se coloque de pé, vamos orar. A Bíblia diz, no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Marcos, do versículo 35 ao versículo 41, que os discípulos estavam em uma embarcação no meio de um grande lago, tão grande o lago que é chamado de mar, e levantou-se uma grande tempestade, mas Jesus estava no barco. E quando a tempestade assolava os discípulos, eles desesperados, não sabiam o que fazer. Alguém teve uma ideia maravilhosa: vamos chamar o mestre. Chamaram Jesus, tinham Jesus com eles, estavam obedecendo uma ordem de Jesus. Chamaram Jesus. A Bíblia diz que Jesus se levanta e dá uma ordem para o vento e para o mar: aquieta-te. E a Bíblia diz que o vento se aquietou e houve grande bonança. Tenha Jesus como seu aliado, tenha Deus contigo. Nós iremos orar neste momento. Posso orar, pastor? Se algum irmão quiser vir à frente, está feito o convite, venha, nós iremos orar. Se os irmãos... Eu quero que o irmão Guido e a sua esposa venham aqui. Vocês vão representar o irmão Dedé. Precisa da oração. Quero que o Alexandre venha aqui, para que nós vamos estender a mão sobre você, Alexandre, para confirmar o seu chamado para a obra de Deus. E quem mais deseja libertação, irmão? Tem alguma coisa que você não consegue se libertar? Jesus está aqui. Ele quer te dar vitória. Seja enfermidade, seja problema na família, você não dá conta, Jesus está conosco. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Tenha fé em Deus. Jesus está conosco, está com a sua igreja. Nós iremos orar neste momento. Feche os teus olhos, direcione o teu pensamento aos céus. Ó querido Deus, nós pregamos a tua santa palavra, Senhor. Jesus, queremos ter sempre o Senhor como nosso aliado, como nosso amigo, como nosso companheiro. Kamanto quem elema deixai. Namasi a Torá, toquiando amassicando, abastire a batora maha. Terimasi otoma elemasi ando yambatori calabacia. No nome de Jesus, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, o advogado dos advogados, o Senhor dos exércitos. No nome de Jesus nós abençoamos, ó Deus, o teu povo agora. Abençoamos os irmãos que estão aqui à frente, abençoamos as famílias aqui representadas. Este jovem, Senhor, que tomou a decisão de te servir, em nome de Jesus nós abençoamos ele, ó Pai, com toda a bênção espiritual, Senhor Deus. As irmãs que têm problema com enfermidade, em o nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, cura as enfermidades do teu povo, repreenda as enfermidades. Oramanda calabachanda condelai.
No nome de Jesus, Senhor Deus, os problemas financeiros, os problemas, Senhor Deus, familiar, os problemas de relacionamento, as perseguições, os adversários, os inimigos caem por terra, pois nós temos o Senhor como nosso aliado, o Senhor que vai na nossa frente. Em o nome de Jesus nós abençoamos a tua igreja. Abençoamos irmãos também pelas redes sociais. Abençoamos a obra do Senhor neste lugar. Abençoamos o pastor, os obreiros, as famílias. Abençoamos os vizinhos, o bairro, a cidade. Oramos pelo nosso país, Senhor Deus. Põe as tuas mãos no Brasil. No manto calabachandaraia. O teu poder destrói as fortalezas de Satanás. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.